Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios e a regulamentação de tudo isso aí, hein? E esses 40 anos que já se passaram, vamos conversar sobre isso. Alô, Brasil! Como vocês estão hoje? Eu estou ótima! Estou maravilhosa, feliz com o episódio de hoje, um episódio extremamente importante. Sim. E não sou eu aqui que tô aqui, viu? Tô aqui também com Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha, começando um episódio aqui, já vou começar com polêmica, porque os historiadores sempre, estavam dizendo aí que a museologia é uma ciência auxiliar da história. Mas a regulamentação de museologia tem 40 anos. E a de historiador? 3 aninhos. 3 não, acho que nem nisso. Olha, falando da própria classe, é assim que o mundo acaba, entendeu, Gustavo? É assim que as coisas acontecem, as revoluções não nascem. Brincadeira. Eu adorei o shade. Ô, mas Gu, sabe quem tá aqui com a gente? Vocês não vão acreditar, galera. Vocês não vão acreditar. Nosso maravilhoso Saulo Moreno, nosso querido ouvinte, de fato, da Museando. A gente fica feliz demais quando fica sabendo disso. Então, meu amigo Saulo, conte um pouquinho aí sobre você, por favor, para os nossos queridos ouvintes. Olá, alô Brasil, alô Ju, alô Gustavo, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora de quem estiver nos escutando. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Como você falou, sou um ouvinte assíduo do Museando desde que o podcast foi criado. Queria já aproveitar para parabenizar vocês por essa iniciativa tão importante, que eu considero que é essencial para a divulgação científica da museologia, para fazer com que a gente alcance mais públicos. Enfim, é um espaço que eu admiro muito pela persistência, porque não é fácil de manter projetos assim, e vocês são persistentes, estão aí já há alguns anos e cada vez mais crescendo, se fortalecendo. Então, desejo muito sucesso e estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que tá feliz de estar contigo aqui, demorou, não sei o que, eu acho que tava esperando esse momento de 40 anos, não sei, mas demorou, mas chegou e não vai ser o último episódio, isso que deixa aqui bem claro, que tem muita coisa aí que Saulo pode contar pra gente, nessa vasta, não são, como a gente tava até conversando, não são 40 anos, mas às vezes parecem, de tanta coisa que ele faz e a gente vê ele produzindo aí dentro da museologia. Você pode contar um pouquinho aí, por favor, da sua trajetória na museologia para o pessoal que tá ouvindo a gente? Também um pouquinho da sua pesquisa, que é muito legal. Então, é uma pergunta sempre um tanto capciosa de respondê-la. Eu sou da Bahia, nascido na cidade de Vitória da Conquista, centro-sul ou sudoeste do estado da Bahia, sertão, portanto sou um sertanejo, também assim me identifico. Estou fora da Bahia há mais de 10 anos, agora em 2024, há 12 anos mais precisamente. Mas trago muita coisa dessa minha origem comigo o tempo inteiro. E já cruzei um pouco assim o Brasil, tanto que as pessoas no geral têm até dificuldade de entenderem assim, de onde você é exatamente, Porque eu sou da Bahia, mas como eu falei, há mais de 2 anos estou fora do estado, meu estado natal. Eu inicialmente fiz minha graduação em museologia na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, lá em Florianópolis. Vivi 3 anos em Floripa. Depois, no último ano do meu curso, na época era possível ainda fazer essa mudança, eu resolvi ir para o Rio de Janeiro fazer meu estágio, meu TCC, já morando no Rio, até porque eu estava já intencionando fazer o mestrado na Unirio, na Universidade Federal do Estado de Janeiro. É um programa que é desenvolvido com o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST. Então, fui para o Rio, fiz estágio no MAST, que foi uma das experiências mais incríveis da minha trajetória. Tenho um carinho enorme pelo MAST, não só
por ter estagiado lá, mas também por ser esta casa importante de formação, de pesquisa, né, nos campos da museologia do patrimônio, da história da ciência, educação e ciência no Brasil, uma referência, né, para vários campos. E tive essa oportunidade, né, de conviver com profissionais incríveis no MASH, como a Maria Lúcia Niemeyer, como Cláudia Penha dos Santos, Marcos Granato e tantas outras pessoas, né, com as quais eu convivi, né, pude desenvolver o meu estágio, depois fui desenvolver minha pesquisa, né, e aí o Rio já era um espaço importante por conta do núcleo de pesquisa, do núcleo de memória da museologia no Brasil, que é um projeto desenvolvido pelo meu orientador, sou Ivan Coelho de Sá. Então fui para o Rio meio que atrás assim do Ivan, porque quando se pensa, né, em memória, em história da museologia no Brasil, ele é uma referência não só pela pesquisa que desenvolve já há muitos anos, né, através desse núcleo, mas também de um trabalho exaustivo e constante, muito dedicado, de colecionamento de referências, né, documentais, referências culturais acerca da museologia no Brasil. E não só da museologia, extrapolando um pouco, né, para além da museologia, para os museus, para o patrimônio, para a história, porque, enfim, o acervo do música é imenso hoje, dá conta de diferentes temas, né, diferentes universos. Então, não à toa ele é consultado, né, por vários pesquisadores e pesquisadoras, porque é uma referência realmente para a nossa trajetória. E aí, mas eu vou chegar à museologia por caminhos muito tortuosos, né? Primeiro, que eu não sou uma pessoa que convivo com museus na minha infância, como uma parte significativa, eu diria, da população brasileira, né? Eu vou conhecer museus já na minha adolescência. Eu sou uma pessoa que nasço na cidade, mas que vou me criar, né, numa pequena vila, num pequeno povoado chamado de Lagoa d'Água, agora chama Lindo Horizonte, que fica lá no município de Anangé. Então é um município do lado de Vitória da Conquista, que é uma cidade mais conhecida, né, na minha região. E até os meus 12 anos, 11 anos, eu não conhecia museu. Até que, né, vou para a cidade grande, e conheço museu. Depois que eu me mudo para a cidade, porque eu preciso estudar. Então, na zona rural onde eu morava não havia, né, portanto, também escola de ensino médio naquela época. Hoje já tem, mas na época não tinha. Então, acabo tendo que ir para Conquista, e lá em Conquista eu vou conhecer o Museu Regional em Queta Prates, e vou ficar encantado. Mas, ao mesmo tempo, já desde muito novo, eu tinha uma preocupação muito grande com a história do meu lugar, a história desse pequeno povoado que eu vivia, né, e onde meus antepassados viveram. E, a partir disso, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a história da minha família, sobre a história das pessoas do lugar, isso com, 7, 8 anos. Acho que quando eu comecei a aprender a escrever, eu já tenho certa consciência de que comecei a fazer registros da história das pessoas ao meu redor, né? Então, claro, não havia em mim consciência naquele momento de conhecer a museologia, nem mesmo museus, mas eu sempre gosto de dizer que, apesar de não conhecer museus dessa forma institucionalizada, eu conhecia talvez uma coisa que é muito mais profunda, né? Através desse meu contexto de vivência, que é justamente o canto das musas, né? A professora Teresa Charme, que gosta de falar que o museu está muito mais no universo do canto das musas do que no edifício, né, que as pessoas geralmente associam museus, né? Então eu cresci num universo marcado por expressões culturais muito importantes para a história da cultura no Brasil, né? Então, reisados, benzedeiras, tropeiros, vaqueiros, cantorias, esse universo faz parte da minha infância, e eu gosto de pensá-lo, né, como um museu também, como museu a partir dessa dimensão do canto das musas, de um museu em ato, né, um museu que está acontecendo a partir da relação das pessoas, como a gente sempre diz, a relação das pessoas com o mundo, né? Mas claro que a minha descoberta desse museu instituído também foi muito interessante, porque foi uma relação bonita, assim, eu achei fantástico, né, entrar naquele museu, que é um museu regional e tem especialmente um acervo histórico, e eu me deparar com aqueles cáteres muito antigos, né, com chaves enormes, com vários objetos que, assim, eram para mim fascinantes, né, eu fiquei muito fascinado com aquele universo de objetos. Mas daí até a museologia foi um longo percurso. Inicialmente eu pensei em fazer, inclusive, Gustavo, eu pensei em fazer história, acabei depois desistindo da história, me apaixonei pela arqueologia, passei até em arqueologia e quase
fiz arqueologia, mas ainda eu não tinha 18 anos, eu não pude concluir pelo Enem. Na época eu fazia Escola Técnica Federal, que agora são os Institutos Federais, né? Quando eu entrei ainda era Cefet, no caso, mas depois virou Instituto Federal. E para você fazer a conclusão, eram 4 anos, eu estava ainda no terceiro. Para fazer a conclusão, eu tinha que ter mais de 18, eu tinha que ter 18 pelo menos. E eu não consegui, mas quase que eu fui para o Piauí, para a Univasp. Então quase fui aluno da Univasp, não deu certo por conta disso. E aí depois, no ano seguinte, quando realmente eu concluí o curso, eu acabei mudando minha perspectiva para fazer ciências sociais, muito influenciado pelo meu TCC que eu fiz na época do curso técnico em meio ambiente, que eu sou formado técnico em meio ambiente, e eu fiz um estudo sobre benzedeiras e benzeduras, especialmente benzedeiras que também eram mãe de santo. Eu queria entender, né, numa perspectiva ecológica, qual era o papel das folhas no processo de benzimento, né? E a partir disso eu acabei tendo um contato muito próximo com a antropologia. Nesse contato com a antropologia, eu resolvi migrar então para ciências sociais, muito influenciado na época por minha orientadora, a professora Elane Corrêa, e aí eu quase fui para ciências sociais, cheguei a ser aprovado, mas com um leve desvio de rota, eu acabei me inscrevendo para museologia na UFSC por indicação assim, de uma amiga, e acabei indo, né? Depois eu acabei desistindo do curso, cheguei a iniciar o curso de ciências sociais, e depois de um mês eu desisti por conta das condições. Comecei o curso na época no Rio, na Federal Rural do Rio de Janeiro, não me adaptei bem à cidade, Seropédica, enfim, talvez quem conheça essa cidade, Seropédica, vai entender o motivo, e eu acabei sendo chamado, por sorte eu fui chamado nessa vaga da UFSC, era acho que uma vaga somente que tinha sido colocada para a seleção via Enem, e eu acabei indo, né? E agora, curiosamente, como eu consegui ir para a UFSC, né? Porque eu já tinha tido o apoio da minha família para ir para o Rio, né? Fazer ciências sociais. Então, minha mãe falou assim, olha, é contigo. No ano anterior, na verdade, desde 2007, eu ainda adolescente, né? Com meus 13 anos, eu conheci uma amiga muito querida, que é a Maristela Schiavo Novaes, e ela desenvolvia na minha cidade um trabalho a partir de uma ONG chamada ONG Carreiro de Tropa, que é uma ONG que tem por objetivo, né, a preservação da história do tropeirismo na nossa região, especialmente deslocando um pouco esse lugar muito hegemônico que tem das narrativas do tropeirismo de São Paulo e do sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, para o Nordeste, para pensar o tropeirismo como um fenômeno sociocultural de larga escala, né, com reverberações culturais muito profundas na história da cultura e das artes, inclusive no Brasil. E aí eu passei a trabalhar com a Maristela, ao mesmo tempo fazendo pesquisa sobre a história lá do meu lugar, que eu estava falando, e do arquivo com esse museu, e aí chegou um tempo que, através da ONG, eu fui desenvolver um projeto dentro do museu, aquele museu que eu conheci, foi o primeiro museu, que é o Museu Regional, como na época chamado de monitor, né? Era o cargo que eu tinha, era o monitor de um projeto apoiado pela diretoria de museus do IPAC, Instituto Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, na época um edital, foi até ainda na gestão da professora Maria Célia, querida, grande referência, e a gente, como ONG, né, conseguiu esse projeto, que era coordenado por 3 pessoas que para mim são muito importantes em minha trajetória, que é a Maristela, a Hebe, o Lar e a Irlândia Rocha. A Irlândia era diretora do museu, a Hebe era uma pedagoga que na época atuava na ONG, e a Maristela, uma historiadora, que inclusive agora está terminando o mestrado em museologia na UFBA, né, no PPG Museu. Não tem jeito, todo mundo vai, né, para museologia. Algum momento vai chegar lá. Calma, galera, se ainda não foi sua vez, uma hora vai chegar. Uma hora chega. Então, assim, nós fazíamos na Catrop, nessa ONG, na pena, nós fazíamos museologia, né, mas não tínhamos na consciência, eu acho, do que a gente fazia, né, e também em termos metodológicos, tanto eu como Maristela, a gente hoje pensa, né, nossa, a gente estava fazendo ali, a gente queria, inclusive, era a nossa intenção criar um museu, mas esse museu, dessa lógica desse museu institucionalizado, que a gente conhece, esse museu que alguns chamam de tradicional, clássico, tradicional ortodoxo, mas nós já estávamos fazendo museu, não nesses moldes tradicionais, estávamos fazendo museologia não nos moldes de uma museologia mais tradicional, e foi muito bom encontrar, né, justamente na museologia, um esteio tanto teórico como metodológico, né? Então, por conta desse meu trabalho no museu que eu fiz com a ONG, com a Catrop, eu consegui o dinheirinho que eu guardei para, né, melhor, fruto desse trabalho, eu usei para ir para Florianópolis fazer museologia, foi o que me possibilitou realmente entrar na museologia, porque senão acho que eu teria voltado para casa e não teria dado certo, né? Então, eu entrei para museologia na UFSC, foi uma experiência muito legal, muito importante para a minha trajetória, né? Eu tive professores incríveis, professoras que me marcaram muito, tanto da museologia como também de outras áreas, como Maria Bernadette Ramos Flores, da História, professora Maria de Fátima Fontes Piazza, professores lá do Departamento de História, né, que são assim, grandes referências de História da Arte, História de Santa Catarina, Letícia Nedel,
e na museologia mais precisamente, né, fui aluno de algumas pessoas muito conhecidas também no nosso campo, né, Luciana Silveira, Tainá Castro, Valdemar Assis, Wagner Damasceno, pessoas que colaboraram muito para minha formação e com quem eu tive o privilégio, né, de aprender museologia e para além da museologia, né, eu transitei muito na universidade, então eu trabalhei minha graduação inteira no núcleo de pesquisa da antropologia, a professora Ilka Boaventura dos Santos, melhor, Ilka Boaventura Leite, perdão, uma grande referência em pesquisa sobre quilombos no Brasil. Desde o início do meu curso já fui trabalhar com a Ilka e passei minha graduação inteira lá com ela, e depois eu fui para o mestrado, e como eu falei para vocês, fui buscar o Ivan e fui trabalhar com memória da museologia, cruzado com história do abolicionismo brasileiro e projetos de memória ligados à abolição da escravidão no Brasil, e agora no doutorado estou mais focado na museologia, estou pensando a formação em museologia no Brasil, eu estou interessado em entender como surgiram esses modelos que nós temos, né, de formação em museologia, modelo graduação, modelo pós-graduação, as controvérsias também em torno desses modelos, enfim, como é que se forma, né, um museólogo, uma museóloga, museólogo no Brasil, né? Essas questões têm me mobilizado, eu estou refletindo sobre essas diferentes experiências, para além, inclusive, das experiências de cursos, né, de graduação e pós-graduação, mas também outras estratégias, inclusive pensando na divulgação científica, a formação através de cursos rápidos, de cursos de curta duração, enfim. A minha grande reflexão, a minha grande pergunta, na verdade, é tentar entender aquilo que faz, na minha perspectiva, o Brasil, o país da museologia. Eu penso o Brasil como o país da museologia. E digo isso porque eu acho que em nenhum outro lugar do mundo um projeto de ciência, né, deu tão certo como aqui no Brasil. Uma institucionalidade tão consolidada, apesar de muitos problemas, e podemos tratar desses problemas e dessas dificuldades, mas aqui nós temos, né, mais de 20 cursos, se a gente compreende cursos técnicos, cursos de graduação e cursos de pós-graduação, sem contar os cursos livres, que aí seriam já um outro universo, mas vai mais de 20 cursos de museologia. Nós temos uma profissão regulamentada, né, uma profissão ligada a esse campo regulamentada. Nós temos uma autarquia pública federal que cuida da área de museus, que não é comum, né, no mundo inteiro, não é uma realidade que tem em todos os países. Então a gente tem um quadro que é muito diferenciado. Nós temos uma lei marco dos museus, né, um estatuto de museus, uma lei federal que trata especificamente dessa matéria. Então, por tudo isso, eu tendo a pensar, né, o Brasil é o país da museologia, e eu quero entender por que isso é como é, né? Como é que a gente chegou até aqui. Então, um pouco minha pesquisa está caminhando por aí. Estou bem no início, mas são alguns dos pontos que vem me mobilizando nessa minha trajetória. Saulo, eu ouvi você falando aqui, e ultimamente, muito por conta da Ana Paula, que eu tô editando no outro podcast Memória Pra Quê, eu vejo, ela trabalha muito com outros museus, principalmente memória das ditaduras da América Latina, né? Então ela visitou quase todos os países da América Latina, e eu vejo, quando ela fala assim, eu vejo muita semelhança do Brasil com o México. O Brasil e México são semelhantes em muitas coisas, assim, principalmente na museologia, né? Que tem lá a questão da museologia também é muito discutida. Na cidade do México é museu pra tudo quanto é lado, né? É menos centralizado do que na cidade de São Paulo. São Paulo tem uns museus ali no eixo do Centro-Sul, né? E realmente, assim, você falando a última parte, eu gostei de tudo, inclusive eu acho incrível que a gente tem que incentivar os museus regionais, provavelmente a maioria das cidades que tem museus regionais, a gente tem que incentivar, tem que botar dinheiro naqueles lugares, né? Tem que deixar eles abertos fim de semana, para que as pessoas da própria cidade e chamar as próprias pessoas da própria cidade para que elas possam ter contato com essa museologia, para que a gente possa ter mais saulos aí no nosso Brasil, né? Principalmente, eu concordo com tudo que Saulo falou sobre o Brasil ser o país da museologia. Em questão de, assim, eu conheço muito pouco, quase nada da museologia africana e muito menos da museologia asiática. Mas, assim, comparado ao nosso norte civilizador, que é a Europa, nessas questões a gente está muito mais avançado que eles. Concordo. A gente está muito, mas muito avançado aqui, muita coisa, né? Às vezes a gente tende a pensar, não, porque o outro país é melhor, porque tem mais recursos, tem mais condições, mas assim, isso não determina necessariamente. Pelo contrário, eu acho que essas questões, as ausências e as faltas que nós temos, inclusive, determinam muito da nossa coragem, eu diria, como campo, como país, como populações diversas que resistem contra as políticas
política de apagamento e de esquecimento, né? Porque no final das contas, essas ausências todas, né, elas nos informam também sobre diretrizes, né, sobre políticas veladas ou às vezes explícitas, que no caso do nosso país atingem obviamente mais drasticamente certos grupos, né, certos grupos sociais que historicamente foram minorizados, violentados, silenciados, né? A gente sabe bem, e por isso também uma luta tão grande que vários grupos, coletivos, redes, movimentos fazem neste país todos os dias para garantir que a gente consiga enfrentar aquilo que eu há algum tempo venho designando de museu desigualdade, né? O Brasil ele é desigual em todas as esferas, em todos os campos, né? Não poderia ser diferente no âmbito dos museus. Então, eu penso muito essa ideia de museu de desigualdade, inclusive a partir de um diálogo que eu faço com o professor Mário Chagas, que ele cunha um conceito de museu de diversidade, né? De fato, nós temos um museu de diversidade incrível, mas, ao mesmo tempo, nós somos um país também com uma altíssima concentração de recursos na mão de 20 museus, 15 museus. Este é o Brasil, né? Um país que distribui pequenas migalhas através de editais, mas que por ano injeta milhões, né, através de leis, inclusive de incentivatura, que não sou contra as leis, necessariamente criticando as leis, acho que são importantes, mas que há uma deformação, né, na nossa política cultural, que é gravíssimo. E, claro, isso não é só no âmbito dos museus, atinge por assim dizer, todo o ecossistema cultural brasileiro. Ele está muito marcado, cindido por essas desigualdades, né, no acesso a recurso público, no acesso a fontes, e por isso também a dificuldade, às vezes, de manutenção, muitas coisas são descontinuadas, outras lutam e resistem bravamente. De modo geral, eu diria que fazer museu no Brasil é uma prática de resistência, no geral, porque com exceção desses pouquíssimos museus que justamente eu falei para vocês, o campo todo luta todo dia contra uma realidade bastante cruel de ausência básica, né, de dificuldades de fazer, e claro, isso não elimina algumas críticas necessárias, importantes aos museus como um todo, mas eu quero pontuar que há também um caráter assim de dedicação, de compromisso público com a memória que é louvável, e que eu, inclusive, como servidor público que sou, acabei nem falando isso, né? Mas eu sou museólogo, sou servidor público federal, atuo na Universidade Federal do Ceará, sou museólogo no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, o MAUC. Inclusive, no momento, nós estamos em greve, né? Cabe dizer, pontuar isso, greve justamente por desvalorização. Nós acumulamos um déficit salarial imenso, fora que as universidades estão sendo asfixiadas, conta do orçamento, todos os anos, cortado. Então, neste momento, e isso fica para a posteridade, né, nós estamos numa disputa do orçamento e da prioridade que o país está dando, né, para as várias frentes, né? Então, nós temos um Congresso Nacional que todo o tempo está querendo abocanhar uma parte cada vez maior do orçamento público, né? Não cessa a sanha de tomar, né, o que é público. Os grupos também empresariais, com as exonerações, a elite, na verdade, brasileira, que se diz tão liberal, mas que, na verdade, está o tempo inteiro assaltando o Estado, né? Então, fazer museu no Brasil, eu diria que é essa prática de resistência, mas também é uma disputa constante contra, eu até gosto de pensar muito aquela imagem que a professora Cristina Bruno, né, que é de São Paulo, próximo de vocês, traz com tanta força, que é a questão do abandono, né? Ela, na tese de docência, se me engano, trata sobre a estratigrafia do abandono, pensando nos acervos arqueológicos, mas eu acho que essa estratigrafia do abandono, ela poderia se estender a um universo muito mais amplo, né, relativo aos museus, à memória, ao patrimônio no Brasil. E esse quadro está cada vez mais crítico por conta dos últimos anos, do desgoverno que nós vivemos, né? Então, são acúmulos, né, de tragédias e de descasos que vão provocando um cenário bastante difícil, e por isso que eu gosto sempre de destacar o papel, né, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras dos museus, que, apesar e a despeito de tudo isso, muito compromisso, né, assumem cotidianamente esse lugar para lutar contra esse
contra essa política do abandono, né? Aproveitando que o Saulo falou, o Brasil é um país, né, com a sua história encharcada de sangue e de injustiças, né? Então, lutar por memória é, em certa medida, lutar por justiça. E se lutar por memória é lutar por justiça, a museologia pode ser considerada, né, pelo menos na minha visão, uma ferramenta de justiça, né? E eu não sabia que Saulo era do Mauk, e mandar um beijo pra Graciele. A gente trocou a ordem aqui das publicações, vai ser uma dobradinha do Mauk. Eu falo Mauk porque aqui tem um museu Osório César, né? Então é o Mauk, é nosso, né? Então, desculpa, vai ser a dobradinha do Mauk. Sim, muito massa. Que a gente tá. É Lola Malk. É 2 dias seguidos de Malk. Calma aí, museando, que você não sabe se o próximo vai ser também. Aguarde aí, verás. Ai, mas é muito, muito legal essa discussão que Saulo faz, que você trouxe aqui, Gu, também, porque é interessante pensar que o Brasil é o país da museologia, que o Brasil é o país do esquecimento. E isso é muito assim, é uma dicotomia, né? Que você fala, pô, porque aqui se precisa lutar muito para que não se seja esquecido, para que a história não seja repetida, igual a gente sempre fala aqui, né? Que as violências, porque na Europa eles são, não é mesmo padrão, é todo um lance, tem tudo isso, então, tipo, a gente vê um outro tipo de entendimento de museologia justamente por isso também, né? Porque é o que a museologia que a gente fala aqui é a partir da museologia social, de fato, né? Quando a gente consegue trazer para o território, para o espaço, para as pessoas, de fato, né? O entendimento de museologia. E também falando de pessoas, e trazendo, Saulo, importantíssimo essa luta, né, que está tendo agora da greve, está tendo também, o Museu de Arte Sacra também está em greve aqui na Bahia, assim, os cortes são absurdos, e também é uma luta política, mas é interessante também a gente saber quais outras forças políticas a gente tem enquanto museólogos do nosso lado, assim, a luta, a luta é uma ferramenta incrível, né, a própria museologia, o lembrar, o fazer, memória, mas também a gente tem que lembrar que a gente tem que estar unido de alguma forma, né, enquanto museólogos, de fato, assim, aqui a gente já vai começar, porque Saulo falou que ele é funcionário público, né, e tudo mais, mas ele é muito mais. Ele também é presidente do Corém da primeira região, entendeu? Não apenas. Estamos com o presidente aqui, caras. Então, assim, para trazer que a gente precisa se unir enquanto categoria, né, museólogos, de fato, para a gente conseguir fortificar mesmo a luta, né, e conseguir tá nesse processo realmente de encontrar o nosso espaço para que a gente também não seja esquecido. Aí eu queria também que você falasse um pouquinho, que eu falei aqui, Corém, né, mas o que é Corém? O que é COFEM? Excelentíssimo presidente, você poderia falar pra gente um pouquinho, só assim, só pra gente realmente trazer pro Museander o que é essa sigla aí, pra que serve, o que come? Vamos ver o que é várias siglas e muitas coisas. Só para dizer que eu estou bem feliz de saber que a Graciele vai estar aqui com vocês, né? Minha chefe, minha diretora, enfim, é uma pessoa que está há muito tempo já no MAU, que se não me engano, há 13 ou 14 anos já no museu, museóloga, e também agora, né, desde 2018 como diretora, e admiro demais, grande parceira, grande amiga e grande incentivadora de tudo, né? No momento, inclusive, eu estou afastado do doutorado, né? Uma das coisas importantes, né, do serviço público é a gente ter incentivo à qualificação, né? Você poder, por exemplo, se desvincular do seu trabalho por um certo período de tempo para dedicar à sua formação, né? Isso é essencial, são políticas públicas, né, que garantem esse tipo de situação na qual eu estou no momento, né? Tenho meu vínculo profissional, mas eu estou afastado para estudar justamente meu doutorado. Então, um beijo para a Graciele, bom programa para ela também aqui, vou ficar ligado. E aí, Ju, só comentando um pouquinho, que eu achei fantástico a sua colocação, né? Nós somos o país da museologia porque somos também um país do esquecimento, né? E há essa política de esquecimento. Acho que faz todo sentido, né? Pensar que a museologia seja aqui tão forte e ela seja tão enraizada e cada vez mais enraizada junto às comunidades, não? A museologia social é uma força extremamente potente da museologia brasileira, por conta justamente disso, né? Das políticas
políticas que são históricas, mas continuadas, não só do passado, mas do presente, políticas de esquecimento, políticas de apagamento, de eliminação mesmo, até diria, que não é só simbólica, a gente sabe bem, infelizmente, é também, além de simbólica, ela é concreta, né? Essa violência no âmbito da memória, no âmbito dos territórios, no âmbito das disputas diversas políticas, é também concreta. Mas, passando um pouco disso, vamos lá para a nossa realidade profissional, para o nosso campo profissional, para a nossa necessária união, e para o que é, né? Corém, o que é COFEM, enfim. Então, para quem está nos acompanhando, que não conhece essas siglas, não confundir com a enfermagem, tá? Porque tem também Corém, COFEM com N, no nosso Eu não caso. sei fazer, se depender, gente, quando eu me formar, eu não sei costurar ninguém, entendeu? Eu não sei fazer nada. Então, realmente, não confundam, pelo amor de Deus. Aí, só um negócio interessante, porque a ITEC que a gente fez, que tem um curso de museologia, que é o Parque da Juventude, também tem o técnico em enfermagem. Então, já quando rolou algumas conversas, assim, da gente tá falando de Corém, e elas entenderem que é o Corém delas, assim. Não, galera, não sei fazer um curativo. Fiquem tranquilos. Então, é engraçado isso, né? Porque eu não sei se o pessoal da enfermagem, os conselhos da enfermagem recebem, né, contatos, mensagens, telefonemas para poder, né, confundindo as duas coisas. Mas na museologia acontece muito. Nosso Corém recebe muita gente, vai lá no nosso Instagram, segue e manda mensagem: oi, eu estou tentando falar com vocês, eu quero fazer meu Corém, não estou conseguindo. Aí a gente descobre que a pessoa, na verdade, está falando da enfermagem, não da museologia. Por e-mail também acontece isso, enfim, essa é uma curiosidade, né? Mas o COFEM, né, é o Conselho Federal de Museologia. COFEM, nome bonito, né? Acho lindo. Conselho Regional de Museologia é o COREM. Nós temos no Brasil um Conselho Federal e nós temos 5 conselhos regionais, que são autarquias públicas federais responsáveis por fiscalizar e orientar quanto ao exercício da profissão de museólogo, museóloga, museólogo, tá? Então, essas entidades, né, elas foram criadas por meio da Lei 7.287, de 1984, que é a nossa lei de regulamentação, que este ano está completando 40 anos, né, de promulgada, e esta lei foi regulamentada, porque toda lei ela é publicada e existe uma regulamentação que é feita pelo Executivo, né, nossa lei foi regulamentada pelo Decreto 91775 de 1985, portanto, de um ano depois, né. E lá na nossa lei estava previsto justamente a criação do Conselho Federal e dos respectivos conselhos regionais. Como eu falei, nós temos hoje no Brasil 5 conselhos regionais, que abarcam todo o território nacional. O meu conselho que eu atuo, né, que eu sou registrado, que eu sou atualmente presidente, né, estou presidente, é o Conselho da Primeira Região, que tem sede em Salvador, né, terra de Ju, aí agora já foi naturalizada praticamente, né, Gil? Está em processo. Tá. É um processo, eu ainda tenho muitas palavras para aprender. Corém, primeira região, tem sede em Salvador, mas a abrangência dele é muito grande, né? Pega todos os estados do Nordeste, mais uma boa parte dos estados do Norte, né? Então, a gente tem Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e eu espero não ter esquecido ninguém. Ele estava fazendo de cabeça, gente. Isso aí, isso é realmente de comprometimento. Não, eu abri um mapinha aqui. Eu tô vendo um mapinha. Inclusive, de aproveitar que eu tô falando já, né, que você entrou nas divisões, o que o Rio Grande do Sul é um só? Tipo, só tem um Corém só pro Rio Grande do Sul. Então, né, eu vou aproveitar, inclusive, para registrar, né, o meu abraço, minha solidariedade aos nossos colegas lá do Rio Grande do Sul, enfim, a população em geral, que nesse momento ainda está passando por uma situação muito complicada, né, com essa enorme tragédia ambiental, climática, que se abateu sobre o Estado. E meu abraço especial às pessoas museólogas do Rio Grande do Sul, muitas delas, inclusive, passando nesse momento uma situação difícil, que a gente tem tentado acompanhar e ajudar como possível, né? É muito ruim, inclusive, essa sensação de impotência, às vezes, né? De você não conseguir ajudar, né, mais, não conseguir estar mais próximo, enfim. Mas deixo um abraço muito especial, principalmente a nossa colega Aline Scandil, a todo mundo, mas eu queria destacá-la, porque é minha colega
colega presidente, né, do Corém, terceira região, e que está, né, vivendo esse momento bastante difícil lá. Então, um abraço para você, Arina, contigo. Espero que você fique bem. Mas explicando um pouco, né, por que a gente tem uma distribuição tão esquisita, né, assim, em termos tão desequilibrada, de algum modo, parece desequilibrado, né? Em parte porque está ligado à própria história do nosso sistema. É o sistema que, assim, os Corém, junto com o COFEN, formam o que a gente chama de sistema COFEN-Corens, que é um sistema de, justamente, de regulamentação profissional formada pelos conselhos, né? O Conselho Federal, que é a instância central, e os conselhos regionais. Eu aproveito já para dar uma explicação básica, que é bem importante, é que, assim, o COFEN, ele é um órgão, por assim dizer, legislador. Então, o COFEN é aquela instância que é como se fosse a Câmara dos Deputados, sabe? O Congresso Nacional, na verdade. Ele elabora as diretrizes, né, de atuação do sistema. E os Coréns, além de colaborar nesse processo de construção dessas diretrizes, porque nós participamos, né, sugerindo coisa, nós participamos dos debates sobre todas as normas e tal, mas nós executamos essas diretrizes. Então, quem fiscaliza, por exemplo, o exercício profissional não é o COFEN. O COFEN não tem essa atribuição de fiscalizar. O COFEN pode, em última instância, ser uma instância recursal, justamente, dos Coréns, né? É uma instância recursal, é como se fosse um sistema de justiça, né? Você tem primeira instância, segunda instância, o COFEN seria uma espécie de STF nosso. Então, o COFEN é quem dá a última palavra, né? Pelo menos no âmbito do sistema. Depois, outras instâncias judiciais, inclusive, poderão dar suas palavras também, poderão se pronunciar sobre alguma coisa. Mas, no âmbito do sistema COFEN-Coréns, o COFEN legisla e os Coréns executam. Os Coréns é quem que faz, por exemplo, o registro profissional. Quem é que registra, né? Os museólogos e museólogas. Não é o COFEN, né? Tanto que ninguém tem COFEN, todo mundo tem seu Corém, que é seu número de conselho, né? Não tem COFEN por causa disso, porque os conselhos regionais é que fazem trabalho de registro, né? De fiscalização, de orientação, de acompanhamento do exercício da profissão. Então, o nosso sistema, ele é tão, assim, hoje organizado em 5 conceitos, como eu falei, né? A primeira região, que são esses estados que eu falei, São Paulo, que é a 4ª região, que abarca os estados do Centro-Oeste, São Paulo, e que onde fica a sede, né? E mais alguns estados do Norte, que é Acre, Rondônia e Tocantins, né? Esses estados estão com eles também, esses estados do Norte. Depois nós temos, descendo um pouco mais, a 2ª região, tem sede no Rio de Janeiro, que abarca os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Depois nós temos a 5ª região, que abarca o estado do Paraná e de Santa Catarina. E, por fim, nós temos a 3ª região, que é o estado do Rio Grande do Sul. E aí tem uma característica um pouco histórica, né? Porque justamente lá quando foi regulamentada a profissão, logo em seguida, né, após a publicação do decreto regulamentador da lei, em 85, foi autorizado justamente a criação dos Coréns. E aí aconteceu aquela movimentação, né, em todo o território nacional, especialmente quem comandou a criação dos conselhos, né, porque os conselhos precisavam ser instalados, né? E aí, quem comandou isso no geral, foram cursos. Onde tinha curso, mas naquela época tínhamos pouquíssimos. Ou se não, associações. Então, nós tínhamos associações de museólogos na Bahia, né, que é criada, a Associação de Museólogos da Bahia, que foi criada nos anos 70, ainda se me engano, em 78. Nós tínhamos associações de museólogos em São Paulo, criadas nos anos 80. Nós tínhamos no Rio Grande do Sul, que eu não sei exatamente quando foi criado, mas acredito que tenha sido também nos anos 80. Então, em cada contexto, as pessoas foram se organizando. Por exemplo, na nossa região, nem sempre foi assim. O Nordeste, por exemplo, tinha 2 Coréns. Um Corém Bahia e um Corém Nordeste. Olha que curioso isso. Nós temos o Corém Bahia, que tinha sede em Salvador, e nós temos o Corém Nordeste, que tinha sede em Pernambuco. Em 1988, isso foi abolido e todo mundo foi integrado ao Corém em primeira região, quando se cria, inclusive, essa coisa de primeira, nessas regiões, né? Antes era por estado. Então, assim, nós temos uma profissão que até hoje é muito pequena. Então, para ter sustentabilidade, para conseguir se manter uma autarquia pública, tem muitos custos, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, por conta dessa questão dos custos, da sustentabilidade, nós tivemos que fazer muitas fusões, porque nós éramos muito poucos no passado, ainda somos poucos hoje, você imagina lá nos anos 80, quando a profissão foi regulamentada. Então, acaba que alguns estados, né, conseguiram implantar Coréns e outros não. Foi o que aconteceu no sul do Brasil. O Rio Grande do Sul conseguiu implantar um Corém, né, no Rio Grande do Sul, e outro foi criado, acredito eu, que no Paraná. Então, por isso que ficou o Rio Grande do Sul um estado somente, né, como um estado, como jurisdição, mas está um pouco ligado, eu diria, que é esse processo de organização local, a capacidade de mobilização, de ter pessoas e ter sustentabilidade. No longo prazo, né, o Rio Grande do Sul mostrou-se sustentável, né, e por isso manteve-se como um Corém com um estado somente. Os outros conselhos, eles foram extintos. Por exemplo, o Corém Nordeste, eu falei já em 88, o Corém 6ª região foi extinto há pouco tempo, era um Corém que tinha sede em Belém, né, infelizmente foi extinto por questões de sustentabilidade.
ele não tinha condições de se manter, né? Tinha poucos registrados, porque tinha uma arrecadação também muito baixa, e também tem outro aspecto essencial dizer sobre os conselhos, que é a participação dos profissionais, né? O conselho, apesar de ser uma autarquia pública, ele não é financiado pelo Estado. Ele é uma autarquia pública justamente porque a fiscalização do exercício de profissões é uma atividade típica de Estado, né? Fiscalizar a prestação, né, de serviço por profissionais é uma atividade típica de Estado. Ao longo do tempo, inclusive, a compreensão, a natureza jurídica dos conselhos viveu certas oscilações, né? Inicialmente, inclusive, cabe registrar que o surgimento dessas entidades, os conselhos profissionais, eles foram criados, né, no contexto do Estado Novo, justamente ali com Getúlio, né, com aquela coisa dos sindicatos, associações, e criar essas instâncias, né? Então, são criados os primeiros conselhos, as primeiras ordens, e a gente tem um movimento que vai, né, justamente numa crescente, está ligado justamente à organização das categorias profissionais, da regulação e da regulamentação do mundo, ou dos mundos do trabalho do país, né? E como também a sociedade está pressionando, e os grupos, né, profissionais vão pressionando pela criação de normas que organizem nesses mundos do trabalho. Então, nós chegamos até um certo momento, por exemplo, nos anos 90, foi aprovada uma lei que classificou os conselhos como entidades privadas. Só que essa lei não foi derrubada pelo STF. Ela foi declarada inconstitucional em alguns aspectos, porque justamente está aí, esse aspecto da fiscalização é uma atividade típica de Estado, e é por isso que ela não pode ser delegada a uma entidade privada, é por isso que nós somos hoje reconhecidos pelo STF, justamente pelo STF, como entidades, né, públicas. Só que mesmo sendo públicas, nós não recebemos financiamento do Estado diretamente. Nós somos mantidos pela anuidade que nossos profissionais pagam, então todo mundo se registra, paga anuidade. As pessoas jurídicas e as entidades que prestam serviço nessa área também são obrigadas a possuir registro, também algumas contribuem com anuidades, outras não, né? É o caso, por exemplo, os museus. Os museus, no geral, não pagam anuidade, porque não têm fins lucrativos, mas pagam pequena taxa e é obrigatório o registro de um conselho, né? As empresas, como têm fins lucrativos, elas pagam anuidade, né? Então, é a partir desta verba que o conselho se mantém, único e exclusivamente. Claro, também pode aplicar multas, sanções, que inclusive são financeiras, mas no sistema COFINS, infelizmente, a gente ainda tem uma enorme dificuldade, justamente pelo nosso tamanho, pela nossa capacidade de efetivar a fiscalização, até chegar a um ponto, por exemplo, de você ter uma penalização, um julgamento que a gente espera, inclusive, produzir, porque é importante que a fiscalização aconteça. E chega uma hora que nem sempre é possível alcançar certos resultados, né, com o diálogo, com a tentativa de educar as instituições com respeito à legislação. Então, às vezes, é necessário ser um pouco mais duro e realmente aplicar sanções, né? Nós temos o poder, né? Nós temos poder de sanção, o Conselho tem poder de polícia administrativa, isso quer dizer que tem um conjunto de... Ela sai por aí prendendo pessoas, né? Mas ele tem um conjunto de prerrogativas legais que podem ser exercidas do ponto de vista administrativo, né? Quando a gente passa para a esfera penal, para a esfera mais judiciária, o Conselho pode representar contra, por exemplo, né? Uma instituição, até mesmo uma pessoa, mas isso passa para um outro âmbito, passa para o Ministério Público, passa para o Judiciário, está no âmbito de outra esfera, né? A nossa esfera é a esfera administrativa, é o âmbito que nós atuamos, e o Conselho faz o quê? As pessoas podem se perguntar, né? Mas qual que é a importância do Conselho? Qual que é o papel do Conselho? O Conselho, fundamentalmente, ele existe para defender a sociedade. Ele não é um órgão corporativo, que é uma confusão que as pessoas, no geral, fazem muito, né, de pensar que o Conselho é um sindicato, que o Conselho é uma associação, que o Conselho é uma entidade classista. Não é. O Conselho não é uma entidade corporativa. O Conselho ele existe pelo interesse social, pelo interesse da sociedade, ou seja, de fiscalizar o exercício de uma profissão, porque aquela profissão é considerada importante para um determinado aspecto da realidade, né? Geralmente as profissões são regulamentadas, inclusive hoje, com base, por exemplo, em riscos à saúde, em riscos algum risco se tem à sociedade, algum risco grave. No nosso caso, a gente lida com algo que é muito importante, que é muito significativo, que é a memória, que é o patrimônio, né, que são os bens culturais. E é justamente por isso, né, que a profissão é regulamentada, é por isso que há também princípios e há um código de ética que deve ser observado por esses profissionais. Então, eu diria que o Conselho ele é menos um órgão de defesa do profissional, especificamente, mas um órgão de controle do profissional. Só que esse controle ele é exercido pelos próprios colegas,
é pelos próprios profissionais, porque somos nós, por meio dessa autarquia, que determinamos quais são os parâmetros éticos que devem orientar a nossa atuação. São os próprios museólogos, museólogas, museólogos que vão definir, por meio do seu código de ética, né, como é que se deve organizar os marcos infralegais, por assim dizer, as resoluções que vão disciplinar a profissão, né, que vão organizá-la. Cabe também aos profissionais, por meio dos conselhos, né? É claro que nem sempre as normas, as pessoas vão concordar com as normas, ou com aquilo que se estabelece. Muita coisa não está, inclusive, no nosso âmbito, não está no âmbito do sistema, né, mas está no âmbito de uma legislação muito maior, está no âmbito de uma legislação federal, que extrapola, né, justamente a nossa atribuição, que extrapola o nosso universo de intervenção. Então, basicamente é isso. O Conselho, ele atua para fiscalizar o exercício de uma profissão, para coibir maus profissionais e para que as pessoas obedeçam a regras mínimas de atuação, para que eles tenham um padrão de conduta, né? E quando a gente sai desse padrão de conduta, é onde o Conselho atua. O Conselho atua para investigar e, eventualmente, até mesmo aplicar sanções em profissionais que cometam, né, alguma falha ética, alguma falha técnica também, metodológica, diga-se passagem. Eu só queria dizer que na escola, eu só tinha uma matéria que eu era melhor que história, era geografia. Eu sempre ficava olhando a divisão do Corém e ficava, mano, não faz sentido. Questões regionais, assim, eu tentava puxar ali um Darcy Ribeiro, alguns, né, as questões de divisão do Brasil, eu olhava, não faz sentido. Agora, Saulo, ficou tudo, faz tudo muito sentido. Inclusive até as que tinham e deixaram de existir. Então agora estou em paz com o mapinha do Corém, né? Então, é uma questão mais, não geográfica, mas histórica, né? Histórica de formação. E eu achei interessante também essa questão de discutir a ética do profissional, né? Eu acho que são poucas as profissões no Brasil, muito pouquíssimas as profissões regulamentadas que fazem essa discussão, né? Que tem esses conceitos que levam isso muito a sério mesmo, né? A Ampul mesmo, agora com a regularização na verdade, eu nem sei se é a Ampul que tá fazendo isso, mas a regularização da profissão de historiador. Inclusive, ironicamente, cara, saiu na gestão passada, né, do Bolsonaro. Ele vetou, mas o Congresso fez sair, né? Eu sei que tá tendo algumas discussões polêmicas sobre, né? Até questão de produção dos jornalistas produzirem livro de história, essas coisas. Obrigado. Não pode não, gente. Não pode. Complicado. Mas, assim, nós não estamos de boa, viu, Hugo, com essa divisão, não. Na verdade, assim, ainda existe uma discrepância enorme, há uma desigualdade nessa distribuição. Infelizmente, ainda tem um outro aspecto importante dizer, que, de algum modo, essa divisão busca equilibrar também a presença profissional, né? Quantos profissionais? Porque, às vezes, você tem muitos estados, mas você tem pouca presença profissional. Você pega, por exemplo, o norte do Brasil, agora, com o curso de Belém, que a gente começa a ter um número maior de museólogos e museólogas no norte do país. Mas até por tempo atrás você não tinha curso, praticamente você não tinha crescimento. O conselho era estacionado, né? Ele não tinha crescimento algum, porque você não tinha profissionais chegando lá para atuar. Eram poucos, né? Os profissionais, às vezes, abriam uma vaga de concurso e a pessoa ia, porque efetivamente o concurso você tem uma segurança maior. Só que a partir dos anos 90 a gente passou a cair muito o número de concursos. A gente sabe bem disso, né? Uma lógica mais neoliberal, sendo implantada, né? Muita coisa sendo terceirizada, muita coisa sendo descontinuada, serviço público, de modo geral, uma dificuldade para abrir concurso. Então, nós não estamos de boa, só para dizer isso, que a gente quer. Pelo contrário, eu, por exemplo, tenho, eu não, mas nós, como conselho, né, Corém UR, está no nosso horizonte, né, e nós temos feito muito esforço para isso, dialogado. Ano passado nós estivemos, inclusive, no Pará, junto com o IBRAM, com o COFEM. É nosso interesse que o Corém da Sexta Região seja recriado, no máximo em 5 anos. É a nossa perspectiva, né? Eu tenho colocado como dentro do planejamento do Corém UR, que a gente consiga recriar o Conselho da Sexta Região com sede em Belém em até no máximo 5 anos. Hoje já nós temos uma conquista importante lá, que é ter uma delegacia, ter uma delegada que representa o Conselho lá, que é a nossa querida museóloga da UFPA, Paola Maués. Um beijo para Paola, adoro de paixão, e aceitou, né, esse desafio, porque é também um pouco disso, né? A gente vai puxando e tentando colocar, né, na roda algumas pessoas próximas. E a Paola foi uma das pessoas que eu tenho uma proximidade, que eu
pedi para ela, né? Eu pensei, nós precisamos fortalecer a museologia em Belém, a museologia no norte do país, e ela topou, e hoje também nós temos como conselheiro o Bernardo Baia, que é museólogo lá também em Belém. Então a gente está num percurso, sabe? É um caminho, é muito longo, é muito difícil, porque envolve justamente avançar na fiscalização, garantir que existam profissionais atuando, porque assim, se as pessoas não atuam profissionalmente, se elas não conseguem se colocar no mercado, elas não terão registro no conselho, né? Porque elas não têm como se manter, nem sequer manter um registro no conselho, né? Então a gente tem que avançar com a ocupação de vagas, abertura de espaço, que hoje, infelizmente, é ainda uma realidade tristíssima do Brasil. Ontem mesmo eu estava lendo, já tarde da noite, geralmente eu leio um pouco de jornais, às vezes assim, antes de dormir, e eu estava lendo um artigo do Herbert Schwarzman na Folha de São Paulo, e ele falando sobre museus. Achei muito interessante o artigo, recomendo depois quem puder procurar, e ele falava justamente o fato que o Brasil tem mais museus hoje que a Itália. Daí ele comentava um pouco que as pessoas no geral comentam que falta no Brasil biblioteca, museu, teatro, não sei o quê, mas não, nós temos muitos museus no Brasil. Esse número está passando talvez de 4 mil. Só que, infelizmente, esses museus, eles estão, como ele coloca muito bem, presos a uma lógica clientelista. A ocupação de postos hoje nos museus, cada vez mais, não se dá pela qualificação técnica, pela formação, mas pelas lógicas políticas com que os cargos são distribuídos, e justamente não se realizam concursos, né? Então, se reproduzem as formas, né, de ascensão aos cargos, que são as velhas formas que nós conhecemos, né, do patriarcalismo, do clientelismo no Brasil. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Sim, importantíssimo o trabalho do Corém, do Convém, e, enfim, dessas autarquias e tudo. Porque, gente, a gente tá sempre lutando pelo nosso espaço. A gente tá falando disso desde o começo do episódio. A questão de luta atrás de batalha, não é mesmo? Então, assim, se a gente não consegue ter um órgão que consiga fiscalizar projetos, que eu sei que você conhece um projeto, eu sei que você conhece um projeto que tem tudo para ser museológico, só não tem um museólogo. Tem tudo, só falta o museólogo, né? E museólogo, né? Na verdade. Ainda mais, eu tô quase só adotando o feminino, porque a gente tem tanta museóloga, tem tanto número, é tão maior, né? Mas, então, assim, é importante para que a gente consiga também, eu, enquanto futura detentora de um númerozinho, olha, eu vou te contar, Saulo, que eu sou técnica em psicologia, né? Óbvio, você sabe disso. Mas eu desde o começo eu falo, não, eu quero esse número. Eu tenho uma coisa pelo número, eu quero ele. Eu vou tatuar este número. Mas assim, não tanto por uma questão fetichista, assim, mas por uma questão de tipo, caramba, aqui, tá feito, meu direito, aqui, eu posso atuar, posso assinar, posso fazer, sabe? Porque dentro dessa área que é tão, a gente tá sempre se sentindo tão atingida, sempre tão inseguro, né, querendo ou não, é interessante também pensar nesses espaços enquanto um local de segurança e também de demanda, também de deveres, porque a gente também, né, não pode parar. E depois até a gente faz outro episódio, tá? Melhor, tá, galera? Que Saulo já falou super. Olha, acho que vocês já podem sair daqui entendendo muito bem o que é COFEM e Corém. Mas a gente pode até fazer um outro episódio falando sobre isso para trazer outros aspectos também, né? Porque hoje este episódio vai ter. A gente tem até que mudar o nome, né, Gu? Vai ser 40 anos da regulamentação e muito de Corém e COFEM. O último foi um pouquinho de vandalismo. Agora vai ser muito de Corém e COFEM, porque não tem como desvincular, né? Mas pra gente trazer um pouco pra essa comemoração, porque a gente tá comemorando essa possibilidade. Você falou um pouco já, deu pavimentou um pouco essa questão da regulamentação, né? Da lei e tudo mais. Primeiro institui, depois tem a regulamentação. Mas se quiser falar um pouco mais, né? Ou se quiser falar, não sei se ficou faltando alguma coisa sobre a regulamentação mesmo, alguma curiosidade, alguma questão do processo. E também da importância, né? A gente já entendeu, eu acho que a gente já conseguiu entender um pouco da importância. Se ainda falta alguma coisa para falar, eu queria te pedir para falar e também me dizer como é que estão sendo, então, as comemorações, né? Desse ano que faz 40 anos dessa regulamentação também. Um pouquinho disso. Assim, colaborar para a gente entender um pouquinho, né? Essa questão por que a gente, em algum momento, resolveu, né, regulamentar essa profissão, né? Porque essa iniciativa ela não parte do Estado.
ela parte sempre, no geral, não sempre, mas no geral, a iniciativa de regulamentar uma profissão parte dos próprios profissionais que a integram, né? Porque por vários motivos, porque se acredita que com a regulamentação você tem um reconhecimento maior, e de fato tem, né? Porque querendo ou não, um diploma legal que reconhece a existência daquela profissão. Como você falou, Ju, um pouco lá no início, nós temos poucos, e o Gustavo também, o Gustavo falou também nesse aspecto, nós temos poucas profissões regulamentadas no Brasil, não são tantas assim, mas na verdade não tem tão poucas profissões regulamentadas, tem muita profissão regulamentada até, mas o que tem poucas? São profissões regulamentadas com conselho, são pouquíssimas, são cerca de 30 conselhos que nós temos hoje, 30 sistemas profissionais, conselhos profissionais, com cerca de 50 profissões que são abarcadas por esses conselhos, né? Então, e tem outro aspecto que é um complicador. Hoje, praticamente, assim, existe uma dificuldade enorme de se regulamentar uma profissão presente, né? A atualidade. Você até falou do caso da profissão de historiador, que eu diria que a não regulamentação da profissão de historiador está mais ligado a uma controvérsia interna, à própria comunidade historiadora, do que ao próprio reconhecimento que o Estado, que o Legislativo poderia dar à comunidade. Então, durante muito tempo, houve uma controvérsia dentro da própria ANPU, né? Se queria ou não a regulamentação. Esse debate, por exemplo, existe até hoje na antropologia. Na antropologia não é regulamentada, a sociologia a antropologia não é. Então, está pouco ligada, a regulamentação está um tanto ligada à autodeterminação também da própria comunidade de profissionais e, claro, também se conecta com um certo espírito da época, assim. Hoje a gente tem um discurso neoliberal muito forte, e esse discurso neoliberal, ele inclusive vai influir, né, numa perspectiva de tentar desregulamentar tudo. A gente está vendo, por exemplo, o caso da Argentina, né? Você está assim por alto, só que é um caso um pouco radical, mas o presidente da Argentina chegou ao poder prometendo uma desregulamentação geral da economia do país e de vários outros âmbitos, né? Então, no geral, nesses cenários mais liberalizantes, né, nós vamos ter também diretrizes dos mundos do trabalho que vão estar tentando fazer o quê? O tempo inteiro, flexibilizar. Então, quem estiver no Brasil há alguns anos, né, alguma década, eu diria, flexibilizar a política social, flexibilizar legislação trabalhista, flexibilizar um monte de coisa. Então, com essa flexibilização, você vai também tirando os mecanismos de controle, que em alguns casos também não são só mecanismos de controle do Estado, mas mecanismos de controle social, né? Então, mas como que a gente chegou, né, a ter uma profissão regulamentada, se essa coisa tão complexa? De fato, foi uma luta muito grande. A museologia, até hoje no Brasil, é uma profissão muito pequena. Das profissões regulamentadas, em termos de praticantes, em termos de profissionais, talvez sejamos o menor, né, hoje sistema ativo, porque tem alguns conselhos que estão, inclusive, em processo de extinção. Eu espero que não aconteça com a gente, eu acho que não vai acontecer, porque a gente tem muita gente aí desse Brasil inteiro, que está, inclusive, escutando a gente agora, fazendo museologia e querendo avançar, né, nesse campo, dando o melhor de si, né, numa formação. Nós temos hoje, como falei, muitos cursos, nós temos, inclusive, agora cursos EAD em museologia, né, ou cursos à distância. Então, hoje nem mais essa limitação, né, que existia antes de você estar distante de uma escola de formação, hoje não é mais um limitante, né, porque nós temos cursos EAD, uma forma também de você acessar essa formação. Então, mas assim, Ju, é importante a gente recuperar um pouco da nossa trajetória, né? É bom a gente, inclusive, começar lá, vou fazer um recuo um pouco mais longe. Lá no século XIX, como é que se formava para atuar em museu, né? No geral, era uma formação, né, em serviço, por assim dizer. Você entrava como auxiliar, né, no museu, então isso aconteceu muito no Museu Nacional, né? As pessoas entravam como auxiliar, depois eles iam crescendo na carreira, ou se não, as pessoas faziam um curso superior, já naquelas faculdades isoladas que existiam no século XIX, ainda não existia universidade, como nós conhecemos hoje, mas existiam cursos superiores, né? Você tinha curso na faculdade de medicina, você tinha faculdade de direito, e grande parte das pessoas já formadas que vinham para atuar nos museus eram oriundas dessas faculdades isoladas. Então, você entrava para o museu geralmente numa carreira, né? Preparador, você ia atuar como naturalista, né? Esse era geralmente um conjunto de profissões que existia nos museus de história natural, além de outras, que não eram tão específicas, né? E naquele momento, essa carreira de naturalista, que durante muitos anos, inclusive, vai existir no serviço brasileiro, e também de conservador de museu, ou conservador de pinacoteca, ou naturalista, depois de algum tempo, essa carreira, na verdade, ela foi se quebrando em vários ramos do conhecimento. Então, a gente vai ter que muitos naturalistas vão ser nomes preeminentes da antropologia, é o caso, por exemplo, do próprio Cat Pinho, é o caso da Heloísa Alberto Torres, né, que são nomes preeminentes da antropologia brasileira. Você vai ter pessoas no âmbito da biologia, o caso da Berta Lutz,
né, e da educação em ciências, da educação museal, que é uma figura também de peso. E você vai ter, no caso dos museus mais históricos, vai começar a surgir no século XX essa figura do conservador de museu. Eu vou falar um pouco adiante dela. Mas esse é mais ou menos o cenário do Brasil, né, de boa parte dos museus do mundo, no século XIX. É justamente nessa virada do século XIX e XX que a gente começa a ter as primeiras preocupações com a profissionalização dessa pessoa que trabalha em museu, né? Eu sempre digo que eu acho que tem, no caso da Europa, né, um papel relevante do colonialismo para esse processo, o neocolonialismo que a Europa praticava no século XIX, vai produzir um volume gigantesco, inclusive, na minha percepção, está na matriz justamente do surgimento da museologia como nós a compreendemos hoje, como campo, né? Vai estar ligado justamente a você ter uma demanda crescente por novas técnicas, tecnologias, metodologias para você tratar o espólio, o esbulho, né, as coleções oriundas do saque colonial, né? Então isso gera também uma demanda profissionais qualificados. E no geral vão ser museus que vão encampar os primeiros cursos de formação em museologia, né? Alguns vão ser denominados de curso de museus, é o caso do Brasil, é o caso do curso de museus também da Universidade de Harvard, que vai ser desenvolvido pelo Fogg Museum. E você tem também no Louvre, né, na escola do Louvre, a partir de 1926 ou 28, se não estou enganado, agora me esqueci a data exata, acho que é 26, o curso de museografia, né? No caso brasileiro, nós vamos ter o curso de museus criado em 1932, vinculado ao Museu Histórico Nacional. Vai ser a primeira experiência de formação ali direcionada para o trabalho em museus, né? Então, quem se formava naquele curso estava direcionado principalmente a atuar em museus de história e museus de arte. Era o foco da formação, mais ou menos um perfil do próprio Museu Histórico Nacional. Então, em 1932 é criado esse curso, ele já nasce, por assim dizer, como um curso de ensino superior, apesar de não universitário, mas um curso de ensino superior em uma escola isolada. Então, o Museu Histórico era uma escola isolada, assim como a gente tinha escola isolada na Universidade, na Biblioteca Nacional, com um curso de Biblioteconomia, que é de 1911, o Arquivo Nacional, que mantinha um curso de diplomática, que vai dar origem a um curso de arquivologia, também de 1911, mas com várias, comparado com a museologia e a biblioteconomia, a arquivologia viveu muitas descontinuidades no curso. A museologia não. Desde 32, quando foi criado o curso, a biblioteconomia viveu também algumas estabilidades no momento, mas também manteve uma regularidade. Desde 33, formou turmas ininterruptamente, né? Então, significa que você tem sempre pessoas entrando e aquele curso se consolida, né? Então, o curso de museus, em 1951, recebe o mandato universitário da Universidade do Brasil, né? E depois, em 69, surgiu o segundo curso de museologia no Brasil, que é o curso da Universidade Federal da Bahia, e é o primeiro curso universitário de museologia, né? Que ele já surge dentro de uma universidade, né? Lá em 69, 70, é implantado o curso de museologia da UFBA, né? Em 76 ou 78, acho que é 78, melhor dizendo, é criada a FEFIERJ, e o curso do museu sai do Museu Histórico e vai para a FEFIERJ, que depois vira a FEFIERG. Eu sempre confundo qual é a primeira, a FEFIERJ ou a FEFIERG, porque é a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado, né? Acho que é da Guanabara primeiro, que é a FEFIERG, e depois vira do Estado do Rio de Janeiro, FEFIERJ, que por fim depois vira Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é onde hoje está a Escola de Museologia da Unirio. Então, nós temos um percurso aí desses cursos de graduação. No caso da pós-graduação, nós vamos ter a primeira experiência de pós-graduação, né, lá nos anos 70, 78, mais precisamente, a partir do curso, né, que vai ser desenvolvido no MASP com a FESP, né? Eu acho que, inclusive, poucas pessoas falam disso, mas o MASP estava também na origem do curso de São Paulo, não era junto, né, era uma parceria, MASP, FESP, justamente por isso teve também uma participação importante ali do BARD, né, junto com a Valdisa, que vai implantar esse curso. Mas, por exemplo, a exposição curricular, por assim dizer, entre aspas, né, da turma, que acho que até a turma da professora Cristina Bruno e outros, vai ser no MASP, né, sobre tropeirismo, inclusive, uma curiosidade que eu sempre acho bem bacana, é um tema que eu estudei há muito tempo. Então, assim, a gente tem esse universo dos cursos. E aí, em 1939, Ju, ocorre o primeiro concurso para conservador de museu no Brasil. É criada essa carreira, né? Essa carreira ela surge e é institucionalizada no serviço público brasileiro. Para você acessar a carreira de conservador de museu, você tinha que ter feito o curso de museus, né? Era um dos requisitos neste concurso. Então é quando surge, né, a museologia, por assim dizer, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, sob este enquadramento do conservador de museu, né? Muito influenciado pela França, né, com a ideia da carreira do conservateur, né? Que até hoje é uma carreira super importante,
realmente muito forte para a museologia francesa, né? Você ser um conservateur de museu, você ser um conservateur do patrimônio, né? Então, influenciado por isso, a gente vai ter o primeiro concurso entre 1939 e 40. Muita gente vai entrar por esse concurso, os primeiros profissionais que vão entrar, oriundos do curso de museus, vão se concursar, e lá começa a se desenvolver o campo, né? Em 48 a gente tem a criação do ICOM Brasil, né? Em 46 o Mário Barata, que era egresso do curso, estava lá participando da criação do ICOM Internacional. Em 48 é criado o ICOM Brasil, diga-se de passagem, por mulheres, né? Quem vai criar o ICOM Brasil vai ser principalmente Lígia Martins Costa, Regina Real, as museólogas mulheres do Museu Histórico, do Museu Nacional de Belas Artes, né? Grande parte delas estavam lá. E aí, em 56, a gente vai ter o primeiro Congresso Nacional de Museus. É um momento muito importante, que é um dos primeiros momentos assim, que o campo se encontra para pensar os museus no Brasil. É realizado esse evento em Ouro Preto, tem uma atuação muito forte, uma participação intensa da Heloísa Alberto Torres na organização, que é uma pessoa que eu considero, inclusive, muito mal reconhecida pela museologia. Ela é muito citada como antropóloga, mas apesar de não ter uma formação no curso de museus, para mim a Heloísa Alberto Torres é uma das mais importantes museólogas brasileiras do século XX, né? Ela tem uma atuação incrível no Museu Nacional, ela pensa a museologia, ela pensa o museu, ela pensa a gestão de museu, ela está também conectada com a discussão da política indigenista, ela está discutindo a política pública de museu, a política estatal de museu, e esse lugar da Heloísa, por ela não ser uma pessoa que publicou muita coisa, que escreveu muito livro, fora o fato de ser mulher, eu acho que ela foi muito apagada da nossa história, né? Por não ter frequentado o curso de museus também, né? Então ela vai sofrendo um conjunto de apagamentos, né? Porque ela foi uma pessoa que se formou na prática no museu. Ela entrou no Museu Nacional como assistente de etnografia, aí chegou a diretora do Museu Nacional. Então, fica aqui meu reconhecimento a Heloísa Alberto Torres, que inclusive chegou a pensar um projeto de regulamentação para a profissão. Então, em 1963, Ju, o que acontece? É criada a Associação Brasileira de Museologistas. Olha, um dia a gente foi chamado de museologista. Eu acho essa ótima. Mas nós somos chamados de museologista, né? Então, e já sob influência anglófona, por assim dizer, né, do museologista. Então, nós éramos chamados de museologistas. Em 63 é criada a BM, como um desdobramento, eu diria, dessa organização do campo a partir do Fórum, ou do Congresso Nacional de Museus, né? E aí, qual o objetivo principal da BM? Que é uma associação que se pretende nacional, apesar que naquele momento ainda era muito localizada por conta do curso no Rio, por conta da quantidade de museus federais e museus que havia no Rio de Janeiro, acaba ficando muito Rio de Janeiro. Mas havia pessoas de outros locais, né? A meta mais importante que estava colocada para a BM era regulamentar a profissão. Só que até chegar a essa regulamentação, aconteceu primeiro muitas discussões, muitos embates, muitas lutas, muitas controvérsias, que eu acho que essa, inclusive, é uma história ainda não tão bem estudada, né, no Brasil. Eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais. A museologia brasileira precisa pesquisar mais sobre a profissão, sobre a história da profissão, inclusive. Então, mas não vou falar que não tem, na verdade, porque tem alguns trabalhos, inclusive queria recomendar, né, o trabalho da Natália Bezerra, foi feita na Unirio, uma dissertação, e ela também fez o TCC, a monografia de graduação sobre isso. A Natália Bezerra é museóloga, acho que atualmente está residindo em Pernambuco, de onde ela é, mas ela estudou na Unirio. Nós temos também um importante trabalho da professora Priscila Arigoni, que é professora da UFOP, que fez um doutorado também que aborda esse tema. Nós temos o trabalho da Inês Gouveia, que fala mais sobre a Valdisa, mas que trata também sobre a participação da Valdisa nesse processo da regulamentação, para pensar a política rural, a política museológica, inclusive a partir da atuação da Valdisa. São alguns trabalhos que a gente pode recorrer para pensar um pouco essa trajetória, mas ainda são poucos, né? Precisamos de mais. Só que aí nós temos diferentes projetos, alguns projetos, inclusive, o primeiro projeto de regulamentação da museologia não era só sobre a museologia, não era só sobre o museólogo, abarcava o museólogo, o conservador de museu e o auxiliar técnico, acho que era esse o nome que era dado. Essas várias profissões estavam ligadas, principalmente nos museus de história natural, às coleções de história natural, os preparadores, auxiliar técnico, era o nome. Então, abarcava várias categorias, né? E aí, ao longo do tempo, o processo foi andando, esses projetos não foram aprovados, ou eles foram engavetados sumariamente. Então, foram se apresentando projetos sucessivamente, aí projetos que não vingavam. Até que, finalmente, nos anos 80, um desses projetos vinga, depois tem outro projeto que é acoplado, né? O Álvaro Vale apresenta um projeto, depois também o Otacílio Queiroz,
E aí acaba que esse projeto avança, mas não sem controvérsias, porque naquele momento havia, por exemplo, uma discussão importante com as pessoas que atuavam no Museu de Ciências, que pensavam que a sua atuação poderia ser, de algum modo, violada pela regulamentação, que eles seriam impedidos, né? Assim como, Gustavo, aconteceu esse debate muito forte na época da regulamentação da história, por exemplo. Eu vi muita gente da área de história da ciência, história da educação, dessas histórias mais temáticas, né, se levantando contra a regulamentação, justamente com receio de que o seu universo de atuação fosse, né, afetado por conta da regulamentação. Então, tivemos também oposições à regulamentação da museologia, é importante dizer isso. Se não me engano, a própria SBPC chegou a publicar uma nota, né, a Sociedade Brasileira Progresso da Ciência. Por isso que eu falo, é uma história que a gente precisa recuperar com mais força, né? É importante que a gente conheça, para a gente também saber como é que a gente chegou. O que é muito fácil hoje para nós, museólogos e museólogos, não temos noção de valorizar o que a gente tem. Porque a gente, na verdade, encontrou um cenário pronto. A gente encontrou uma profissão regulamentada, com conselhos, com o IBRAM, grande parte das novas gerações, principalmente, né, com o IBRAM, com o Estatuto de Museus. Ninguém construiu isso. Ao mesmo tempo, hoje, infelizmente, a gente tem um cenário de pouquíssimo interesse por essas instituições, né? Até porque quem atua no Corém como conselheiro, conselheira, como secretário, tesoureiro, presidente, vice-presidente, é gratuitamente, não recebe nada. E isso é importante que se diga. É um trabalho que é considerado honorífico. A gente não recebe pagamento algum para ocupar esse lugar. A gente o faz sob a perspectiva de que nós queremos valorizar e ter uma profissão mais forte, né? Uma profissão reconhecida socialmente, mas também que seja protegida, né, da atuação de profissionais porventura antiéticos. Então, Ju, mais ou menos isso é um pouco o percurso, né? A ABM vai ter um papel muito importante para justamente fazer os primeiros esforços para a regulamentação e depois, durante muitos anos, mobilizar a categoria para isso. Lá em 78, surge a Associação de Museólogos da Bahia, inclusive em função da extinção do curso da UFA. Não sei se você sabe essa história, mas o curso da UFA foi extinto, né, em 77, foi retirado do vestibular, inclusive, e só através de uma mobilização dos professores, professoras, museólogos formados já pelo curso, estudantes, é que o curso retorna ao vestibular, mas isso também, esse movimento que é feito, acaba gerando também o surgimento da Associação de Museólogos da Bahia. E essa associação vai ter um papel muito importante também em promover congressos, inclusive, né, sobre a profissão. Tem um congresso famoso que aconteceu, se não me engano, em 83, né, que foi um congresso nacional do museólogo, uma coisa assim, não me recordo agora. Vai ter também depois os fóruns nordestinos de museologia, que foram super importantes, mas já posteriormente a regulamentação. Mas eu queria destacar as associações, porque hoje, infelizmente, é o que eu digo, nós vivemos, e essa é uma contradição que eu não consigo, faz parte, inclusive, da minha pesquisa de tese, é entender o empobrecimento representacional que nós vivenciamos na museologia. Porque, assim, lá nos anos 80, quando a profissão foi regulamentada, nós tínhamos diversas associações. Hoje nós não temos uma associação. Essa é uma perca, porque, assim, o conselho, como eu falei, tem um papel muito específico, né? Mas nós precisamos de associações, nós precisamos de sindicatos, nós temos muitas redes, nós temos coletivos, talvez seja essa dinâmica que está colocada de organização. Mas eu sinto falta, coloco para vocês que eu sinto muita falta da gente ter uma articulação maior que nos permita, inclusive eu falo, sempre que eu converso sobre isso com as pessoas, eu falo, não é uma organização exclusivista. Eu não penso só museólogo, eu acho que a gente teria que pensar, inclusive, de forma mais generosa, mais ampla, né, abarcando outras categorias profissionais, de que modo a gente poderia se organizar junto. Eu vejo hoje, por exemplo, a movimentação de arqueólogos e arqueólogas para ter um sindicato. Eu fico pensando, nós precisamos também, né, mas pouca gente está empenhada em pensar em construir essas instituições. Eu diria que no passado a gente conseguiu regulamentar porque havia um compromisso muito grande com essa pauta. Hoje, infelizmente, eu vejo que a gente está tendo uma dificuldade séria de formar pessoas para pensar na coletividade, pensar menos em si, mas doar um pouco, né, de si, do seu tempo, da sua disposição, do seu trabalho para a coletividade, para a profissão, para o engrandecimento da profissão. Desculpa se eu falei demais aqui agora. Não, deu para entender tudo. Nossa, olha, galera, se vocês não usarem esse episódio para fazer o TCC de vocês, eu não sei o que vocês vão usar, na moral, assim. Mas eu acho que também muito essa mudança, acho que isso cabe um pouco até na pergunta, assim, que a gente ia fazer, as mudanças que você vê, né, dentro da prática mesmo da
museologia, depois da regulamentação, talvez as mudanças venham muito também por conta desse contexto neoliberalista que a gente está, né? Esse contexto neoliberal, do individualismo, de quebra de direito, etc. Então, talvez também seja um sintoma, né? Porque tudo é um sintoma de uma doença muito maior, que é o que, Gu? O capitalismo. Fala com eco. Capitalismo. É o capitalismo. Depois que caiu a União Soviética, nada mais prestou. Ai, gente, a gente sempre consegue em algum episódio. Percebem? Enfim, mas talvez seja isso também, né? E muito obrigada, deu pra entender super. Então, uma dessas, né, uma diferença que a gente viu depois da argumentação, talvez seja essa mudança de caráter do coletivismo, ser uma coisa mais coletiva, apesar de a gente ter essa rede, né, que são muitas redes de educadores em museus, por exemplo, né, essas redes de museologia quilombola, tem, assim, hoje a gente tem, mas talvez seja uma segmentação que talvez também cause individualismo, enfim. Depois dessa super, assim, explicação, a gente consegue entender um pouco mais onde a museologia, enquanto profissão, começou a estar agora, né? Mas agora eu quero saber também, a gente viu, inclusive, Saulo trouxe um pouquinho, né, do que se mudou desde então na prática. Claro que existem coisas boas também, muito provavelmente as práticas das desmuseólogas mudaram também, muito porque a sociedade muda, né? Obviamente. Então, se a museologia é feita de gente e as pessoas mudam, a museologia também vai mudar de alguma forma, pro bem e pro mal, né? Enfim. Mas eu queria saber, hoje, agora, assim, o que tá rolando na comemoração? Tá tendo festa? Eu quero bolo. O que tá rolando, assim? O que nesse ano tão importante, depois de a gente ter esse apanhado histórico incrível, hoje, 2024, o que tá acontecendo nas comemorações e depois? O que você pretende alcançar depois? Porque depois dos 40 anos vem outros anos, né, no caso. Então, quais são as conquistas ainda, né, que você acha que podem ser alcançadas a partir da regulamentação e, claro, dos nossos 40 anos de regulamentação? Nossa, muita coisa, né, com um episódio e para falar, né, muita coisa para dar conta, assim, contar a história de uma profissão um pouco é bem difícil, né, porque tem muita coisa ficou fora da minha fala, inclusive, né, mas recomendo que vocês procurem trabalhos que tratem sobre isso, né, já dei aqui algumas dicas, então estudem um pouco mais, busquem sobre isso, acho que é bem importante que a gente conheça a nossa história para que a gente valorize o que a gente tem, né, porque quando a gente não conhece tão bem aquilo, como é que foi construído uma coisa, a gente tende, de algum modo, a fetichizá-lo, no sentido mais aqui marxista mesmo termo, né, a perder de vista justamente a complexidade das relações que produziram certa coisa, certa conquista, certo universo normativo, no caso, como a gente está falando aqui da museologia. Mas eu diria, Ju, que esse é um ano de comemoração, mas também de luta, né? Eu percebo que uma das conquistas que nós tivemos importantes com a regulamentação foi uma seriedade maior que eu acho que trouxe a própria profissão, sabe? Eu acho que nós temos hoje conselhos, a gente tem ciência disso, nós temos um código de ética, nós temos, portanto, conquistas significativas em termos de aprimoramento da prática museológica. E saber que a gente não pode sair por aí fazendo qualquer coisa. Acho que essa é uma consciência que todo profissional tem que ter, especialmente numa profissão regulamentada. Que a gente tem princípios, que nós temos normas básicas, que a gente tem, né, um código de ética a respeitar e a cumprir. Esse código de ética ele tem princípios norteadores da ação com relação à nossa profissão, com relação aos nossos colegas de profissão, com relação à sociedade, com relação ao patrimônio. Enfim, são vários universos para os quais, né, a gente precisa estar bem atentes, né, para não sair da rota, né? Eu acho que essa é uma conquista importante, uma conquista significativa da regulamentação. Dar um chão mais metodológico, mais firme para a profissão, sabe? Criar diretrizes, estabelecer esses princípios, eu acho que isso é essencial, e ter uma instância de controle, saber que tem uma instância que está olhando para isso, né? Que de algum modo está monitorando a nossa ação. E a gente ter a consciência disso profissionaliza, né, um campo mais vigor.
Por outro lado, eu percebo que a gente vive ondas, né? Certas ondas de mobilização, né? E também ligado até às políticas públicas. Então, em certos momentos, as pessoas, elas abandonam, não só abandonam, mas assim, enfraquecem, né, uma luta num campo autônomo para se vincular ao Estado. Isso aconteceu ao longo da história, na museologia, em alguns momentos. Eu acho que em alguns momentos as pessoas projetam muito, né, no Estado, esperando que tudo venha do Estado, mas também não se auto-organizam, não se pensa enquanto campo. Então, hoje, o meu compromisso pessoal, institucional, é organizar um campo autônomo do Estado, das instituições de Estado, para pensar a museologia, para atuar, né, no âmbito dos conselhos. Acho que isso é essencial. A gente vai fortalecer os nossos conselhos a partir do momento que a gente conseguir fortalecê-los fora de outros sistemas, entendeu? Fora de outras realidades. Então, é fortalecer a nossa ação fiscalizadora, é fortalecer os nossos marcos normativos, fortalecer a cobrança, né? A gente, infelizmente, hoje tem ainda uma grande dificuldade que o Estado brasileiro faz muitas leis, implica muita coisa, só que ele mesmo não obedece. Então, a gente tem estados hoje no país, na minha própria região aqui, na nossa região, Corim-R, e que tem estados, né, mantidos, o governo do estado mantém não sei quantos museus, não tem um museólogo atuando. Flagrantemente é uma infração à regulamentação da profissão. Então, assim, a gente não pode continuar aceitando que isso aconteça, que a ocupação de cargos em museus se dê sem a observância de qualquer critério, né, de formação, de capacidade, de qualificação, e isso passa pelo fortalecimento do conselho, mas também das profissões ligadas aos museus. Eu não vou falar só dos museólogos. Por isso que, olhando um pouco para essas perspectivas futuras, eu tenho advogado um tempo pela necessidade de um diálogo maior com outras categorias profissionais que atuam em museus. Eu, por exemplo, em relação ao técnico de museologia, né, eu sou a favor da regulamentação técnica de museologia também, venho pautando esse debate há algum tempo. Infelizmente é um debate difícil e nem sempre as pessoas estão interessadas em fazê-lo, né? Mas nós temos várias profissões que têm o técnico regulamentado e a profissão de ensino superior, a museologia, infelizmente, só abarca o ensino superior. E nós temos também um desafio que é avançar no diálogo com outras categorias. Então, assim, outras categorias que atuam em museus não terão conselhos. É o caso dos arqueólogos agora. Existe um diálogo com os arqueólogos, está aberto, está sendo feito, inclusive, em parceria com o COFEM, né? Conservadores e restauradores também tivemos uma importante conquista no ano passado, construindo um acordo em torno do projeto de lei de regulamentação da conservação e restauração, visto que havia, né, acho que foi de conhecimento de muitos profissionais e colegas que nós tivemos alguns encontros no início com a categoria de conservadores e restauradores, nós discutimos, afinamos, inclusive agora com a apresentação do substitutivo do relator na Câmara dos Deputados, o projeto de lei de regulamentação dele, nós vimos que aquilo que estávamos colocando tinha, né, nós tínhamos ali razão, né, nos questionamentos que nós fizemos, o sistema que a FEM-Quarens fez ao projeto de regulamentação. Mas fico feliz de ver que o projeto está avançando, somos plenamente favoráveis, assim, o sistema que a FEM-Quarens nunca se colocou contra a regulamentação dessa profissão, assim como de outras, né? Também atuam em museus, acho que é importante a regulamentação, como eu falei, garante profissionalização, não garante plenamente, mas abre novas frentes, sabe? Eu sempre digo, a regulamentação não é solução para todos os problemas, isso é importante ter muito evidente, né? Nós conseguimos algumas coisas, mas nós temos um longo percurso ainda a tratar. Piso salarial nós não temos, e o COFEM não pode estabelecer. Piso salarial compete à Casa Legislativa. Condições de trabalho, mais vagas e oportunidade de atuação. Como eu falei, nós temos um cenário periclitante. Os museus não têm profissionais, tem regiões que estão despovoadas. E isso implica em quê? Uma falta de política, de memória, de patrimônio. Não se tem sistemas de museu, não se tem política pública efetivada, porque não tem quem pense, quem entenda isso. Você tem, no geral, né, aquelas lógicas clientelistas, pontuais, as instituições às vezes caindo nos pedaços, né, a parenta do governador, né, ocupando um cargo ali acolá, o primo do senador, e é essa a realidade. Infelizmente, eu não vejo enfrentamento institucional de nenhuma instituição com relação a isso. Ao longo da história, nunca vi enfrentamento institucional do IFAM, do IBRAM, a Justiça. Então, esse enfrentamento tem que ser feito pela gente. Eu acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento sério, né, porque nós temos tantos cursos no Brasil, não só de museologia, como de outras áreas próximas que atuam em museus, e por que os profissionais estão se formando e não estão conseguindo se colocar? O que está acontecendo? Né? Se a gente tem quase ou mais de 4 mil museus no Brasil, por que essas oportunidades não surgem? Por que quase não abre concurso para pessoas atuarem em museus? Isso diz muito sobre uma política que está instituída, que está colocada e que a gente tem que lutar contra. Né? Eu luto todo dia contra isso, na minha atuação como Corém, para tentar qualificar a política pública de museus e patrimônio no Brasil por meio da cobrança que a gente faz, um órgão de fiscalização. Só que eu diria que esse é o maior desafio, né, de avançar nesse processo de cobrança
liderança do Estado, mas também da iniciativa privada, de outras entidades, mas também temos, acho que, muito a comemorar, né? Quando a gente vê tantas profissões que até hoje lutam para se regulamentar, eu acho que é importante celebrar os nossos 40 anos, mas celebrar com essa perspectiva crítica, por isso que eu acho que não é só celebrar, é celebrar, mas ao mesmo tempo refletir sobre o que significa esses 40 anos, e nós vamos ter o sistema COFEM Corém como um todo se organizando para realizar atividades. Já tivemos, por exemplo, Corém da região organizando, né, atividades, lives no seu Instagram, já teve um live do presidente do COFEM, vai ter outras também lá pelo Instagram. O COFEM está organizando um evento em parceria com o Museu de Astronomia e Ciências Afins, que vai acontecer entre os dias 21 e 22 de maio, lá no MAST, no Museu de Astronomia, mas com transmissão online, então todo mundo vai poder acompanhar. É um evento 40 anos da regulamentação da museologia, formação em campo de trabalho, vão ter várias mesas, reuniões, vão ser discutidos documentos importantes, né, que estão sendo preparados pelo COFEM. Então é importante que as pessoas acompanhem, né, esse evento, então fica a dica que acompanhem as redes do COFEM e participem, né, dessa importante iniciativa. E o Corém-UR, em parceria com o Observatório Negro dos Museus da Museologia, vai realizar agora em maio, é uma das atividades que está projetando para os 40 anos, vão ter muitas outras, o Maio Negro dos Museus da Museologia. Este evento que, generosamente, né, a colega Joana Flores propôs essa parceria, que a gente tem a maior alegria de fazer parte, junto com ela, com Ana Coelho, com Antônio Marcos Passos, que é da Bahia, né? A gente está muito feliz de estar com o Alan também aí da UFBA, de estar nessa união para pensar e principalmente para pautar o debate racial em relação aos museus brasileiros. Então, essa é uma pauta que é incontornável no nosso país, que nós precisamos chegar ao Fórum de Museus, esse foi um diagnóstico que nós fizemos, refletindo sobre a questão racial. E é por isso que a gente pretende colocar em evidência durante o mês de maio, não à toa a gente vai começar esse Maio Negro dos Museus da Museologia no dia 14 de maio, né, que é esse dia seguinte. O que foi o dia 14 de maio para a população negra brasileira? O que ele representou, o que ele representa ainda hoje? Então vai ser nos dias 14, 16, 20, 23 e 28 de maio, sempre à tarde, às 14 horas, lá pelo canal do Corém-UR no YouTube. Nós vamos ter 5 mesas com mais de 30 convidados, convidadas, convidados, debatendo diferentes temas. A gente vai ter uma mesa, por exemplo, para pensar a produção simbólica e o papel dos museus com relação à salvaguarda, divulgação e preservação da produção simbólica e cultural da população negra no Brasil. A gente vai ter uma mesa sobre Museu, Educação e Cidadania, como que os museus estão atuando para combater o genocídio da população negra brasileira. A gente vai ter uma mesa para discutir mercado de trabalho, como que esse campo museal está inteiramente estruturado numa lógica da branquitude, como que a gente está lidando e pode enfrentar isso. Enfim, eu acho que vão ser dias incríveis que vão nos ajudar a pensar uma política nacional de museus antirracistas. Como construir essa política? Essa é a grande pergunta do evento, e que a gente vai estar contando com um conjunto de pessoas assim, fantásticas. Não vou citar ninguém, porque são mais de 30 pessoas, como eu falei, então eu ficaria, obviamente, em dívida com alguém se fosse citar, mas já queria aproveitar e registrar assim, um agradecimento muito especial a todo mundo que está com a gente nesse evento, ao Observatório pela parceria, mas também, né, a quem vai estar participando, que aceitou o nosso convite, porque é um tema extremamente importante e que está nesse marco dos 40 anos, está nesse marco de a gente pensar hoje que museologia é essa. A nossa museologia hoje no Brasil ela é formada, nossos egressos principalmente são pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas quilombolas, pessoas oriundas da zona rural e que estão encontrando um campo museal ainda extremamente hostil, ainda extremamente marcado pela branquitude, por um elitismo absurdo, que a gente precisa enfrentar esse debate. Precisa colocar isso, né, na hora do dia, e eu estou muito feliz de estar com Joana Flores, que é uma grande museóloga, uma mulher preta assim, extraordinária, que tem uma obra incrível nesse país, de pesquisa, de reflexão, de crítica, e que está, né, a partir do observatório, junto com tantas outras pessoas, tentando pensar esse quadro e colaborar também com o conselho para a gente conseguir fortalecer a profissão a partir dessa crítica à realidade social brasileira, à realidade museal brasileira. Então fica aí o convite para que todo mundo siga acompanhando, né, os canais do conselho e com isso participe, né, dessas atividades. Apenas palmas. E a gente vai deixar todos esses links aí, o máximo do link que a gente puder, tá? Aqui na descrição. Vamos também compartilhar no Instagram o evento para vocês, assim que ouvirem, ou antes ou depois que ouvirem, terem acesso a isso, a essas informações. E Joana, inclusive, beijo, Joana, ela é muito acessível. Ela também, a gente fez um evento enquanto representação estudantil, né? Eu estava no centro acadêmico, ela veio fazer uma fala. Ela é
maravilhosa, quebra barreiras. Eu adoro muito, assim, muito assertiva, muito combativa, enfim. E é isso, né, que museologia a gente tem agora para as pessoas que estão se formando e que museologia vai ser, né, que museologia a gente quer, de fato, os próximos 40 anos, né, que vai continuar, galera. É uma ciência, entre aspas, nova, é um campo, entre aspas, mas vai continuar, a memória vai continuar sendo produzida, o patrimônio vai continuar sendo atribuído e a gente vai continuar aí, galera. Então, vamos se responsabilizar um pouquinho, né? Eu acho que é muito importante a gente se responsabilizar pelo que a gente faz e fazer o que a gente acha que, né, será importante, de fato. Vamos caminhar para o final, então. Muito bom, encaminhando para o final, infelizmente. Mas assim, só que, como sempre, a gente já tira mais 2 episódios, viu, galera? Fiquem tranquilos que Saulo volta. Tem muita coisa para falar ainda da própria questão da profissão, tá? Mas hoje estamos cansados, tá uma maluquice, galera. Olha, se vocês soubessem o tanto de coisa que cada um de nós já fez hoje, e mesmo assim Saulo conseguiu brilhar. Eu não sei, olha, enfim. E deixa eu perguntar pra você, Saulo, você tem alguma, ainda tirando o seu restinho de força vital, você ainda tem alguma indicação pra dar pros museanders? Algum livro que você gosta muito? O que você quiser. Além do evento, claro, que a gente já fez aqui os eventos que a gente... Eu queria indicar eu tô lendo nesse momento um livro, já comecei há algum tempo e sigo lendo. Eu não terminei, mas eu queria indicar um livro que tá aqui do meu lado, eu tô segurando ele agora, vocês não estão vendo, mas enfim, o Ju e o Gustavo estão vendo aqui, o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, vem sendo muito, inclusive, discutido, lido, foi tema já agora de exposições no Museu de Arte Rio, no Mucab em Salvador também, né? Foi tema de escola de samba, está bem conhecido, mas como ele está do meu lado aqui agora, eu queria indicar, porque a gente está agora nesse Maio Negro dos Museus da Museologia, e eu acho que tem uma dimensão muito importante de memória, de ancestralidade, de luta, que a Ana Maria Gonçalves traz nesse livro, que é uma obra monumental, que eu recomendo muito, né, para o pessoal que conheça, né, e também queria indicar a obra da museóloga Joana Flores, né, para que as pessoas conheçam. Quem não conhece, para que buscam, né, Joana tem vários artigos publicados, tem dissertação, também está online, mas ela tem um livro também que é muito importante, né, que trata sobre as mulheres negras nos museus de Salvador, né, Mulheres Negras no Museu de Salvador, um diálogo em branco e preto, se não me engano agora, eu estou sem, aqui não está do meu lado o livro dela, mas eu creio que seja esse o título, que é uma grande contribuição que Joana dá ao debate sobre representação, sobre presenças e ausências, sobre violências, então, mas também sobre possibilidade de crítica e de avanço. E como eu disse, né, é muito importante de ver uma profissional como a Joana, que já está há bastante tempo no campo, mas que não desanima, que não desiste, né, que segue batalhando, lutando, está com a gente agora no observatório, que está com a gente no Corém também pensando esse evento, mas pensando outras coisas, outras projeções também. Então, fiquem essas 2 indicações, né? Mulheres Negras do Museu Salvador, Joana Flores, e Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Eu acho que é um diálogo em preto e branco, né? Mas é isso mesmo. Nossa, incrível. Esse livro eu falei dele ontem, Sal. A gente tava falando, tava fofocando com os meus amigos, né, que eu trabalhei no MASP. Beijo, Bianca. Beijo, Marquinhos. O quanto ela é um soco no estômago também, né? São vários socos no estômago. Você tem que... É aquele livro que você meio que para pra respirar, assim. Um livro realmente que te afeta. Gu, você tem alguma indicação? Tenho, pode fazer autoindicação aqui? Tá liberado se autorreferenciar. Tá liberado. Inclusive, fica a dica aí pro nosso querido museando. Se vocês quiserem ter uma facilidade, assim, uma dica faça um podcast sobre o assunto que vocês pesquisam, que aí vocês podem trazer as pessoas para falar sobre o assunto, fazer a referência do podcast no seu podcast, no seu trabalho. Tá na BNT. Na BNT. Você pode, tá na BNT, fique tranquilo, tá
assegurado. Eu vou usar aqui o podcast que a gente tem com a Valdísia Russo, a gente conseguiu através do IEB, USP, né? O áudio de uma gravação que a Valdísia tava... Desculpa, você falou com a Valdísia Russo. A gente que eu só imaginei uma mesa branca, tá ligado? A gente tem conseguido Não, com o episódio que a gente tem com a Valdísia, que a gente conseguiu. Muito bom. Desculpa. Saber seu poder de comunicação aí, Gustavo. Incrível. Vamos usá-lo mais para outras pessoas da museologia. Exatamente. Mas aí, através do IEB a gente conseguiu alguns áudios de uma palestra que a Valdísia mediou no Sesc Carmo, né, sobre acessibilidade. E infelizmente vou até pedir desculpas aqui publicamente pro público, que a gente prometeu publicar todos os áudios. Tivemos problemas de corromper os áudios aqui, os arquivos aqui. A gente tá trabalhando para conseguir publicar futuramente o resto dos arquivos, né? Mas naquele episódio vocês conseguem ouvir a voz da Valdísia e é uma outra relação. Sim, uma coisa é você ler a pessoa, outra é você ter contato com a voz dela, né? Então, tá lá, ela faz parte da história da museologia, principalmente da museologia paulista aqui. E também a indicação do episódio que a gente tem com a Cecília Machado, que é sobre a formação do curso técnico em museologia. Lá ela também conta muitos bastidores da museologia, principalmente paulista, né? E é isso. Tô fazendo as auto-indicações aqui. Sim, Igu, a gente já tem um forte candidato para discutir sobre essa treta de técnica em museologia e graduação em museologia. Que ninguém quer assumir essa discussão, né? Então, se um dia te interessar, a gente faz uma pauta, a gente negocia, entendeu? Que é uma coisa que, poxa, a gente em âmbito de São Paulo, né? E eu me transportando para o âmbito da graduação, estou sempre fragmentado. Então, eu preciso, sabe? É uma discussão bastante importante que a gente tem disso, mas assim, é pano pra manga. Então, aguarde. Um dia que você estiver mais tranquilo, sei lá, daqui uns 30 anos, a gente volta com essa. A gente volta, você já aposentado, entendeu? Porque realmente. A gente tava brincando aqui nos bastidores que Saulo tá vivendo no pique do Juscelino, né? 50 anos em 5 aí. Muita coisa, gente, muita coisa. Mas, enfim, vocês perceberam com esse episódio quanto que a gente conseguiu aí, que a gente consegue aprender ouvindo com gente que tá dentro, tá articulando, tá fazendo como o Saulo. Então, eu acho que hoje a gente só pode agradecer muito por você ter, depois desse dia exaustivo, parado para falar com a gente, para realmente responder dúvidas sinceras e para trazer alguns esclarecimentos, mas também trazer um pouquinho de esperança, assim. Às vezes a gente se pega no momento da nossa vida, ainda mais esse ano, né, de rearticulação, de que tudo tá mudando, muita coisa acontecendo, é uma coisa assim, de que a gente fica um pouquinho sem esperança, né, de continuar lutando, mas saber que a gente tem esse aparato que ainda assim é muita luta, apesar de tudo, né, eu acho que é o que a gente tira também muito de saúde, que é sobre luta e sobre a museologia de guerrilha que a gente sempre fala aqui. Fico muito feliz de saber que tem você dentro da área, trazendo essas oportunidades de pensar junto. Então, muito obrigada, Gu, por estar aqui nesse episódio maravilhoso. Eu que agradeço, Ju, obrigado, Saulo, muito obrigado a todos os nossos ouvintes aí. Lembrando que nós vamos estar publicando esse episódio no dia 17, se eu não me engano, na quinta-feira. E na quinta-feira não, na terça. Olha, eu confundi o Saulo aqui. Na verdade, a gente vai publicar no dia... vou ver que dia que a gente vai publicar. Mas assim, se tiver na semana ainda de museus, você tiver ouvindo, tiver ainda na semana de museus, que vai até, eu acho que esse dia 25, se eu não me engano, as atividades, vão lá, que tem atividades pro Brasil todo, então pesquisa lá, Semana de Museus, guia. Aí tem os guias para cada região do Brasil. Aí você procura a sua cidade, procura o seu estado lá, a cidade, e vê o que tem ainda de atividade para produzir. Tem muita coisa no dia 18, tem coisa no dia 25 também, tem bastante coisa. Então, muito obrigado, meus queridos, e vou terminar aqui uma polêmica. Eu comecei com uma polêmica, vou acabar com mais uma polêmica. Quem veio primeiro? A UFBA ou a Unirio? Ai, Jesus. Se a gente fosse fazer, a gente ia fazer um programa tipo o da Sônia Abrão, sabe? Colocar um representante de cada lugar. E aí, só jogar.
Muito obrigada, Saulo, por estar aqui nesse episódio hoje, por ter dado seu tempo e tirado um pouquinho do seu descanso para conversar com a gente. Foi incrível, estou muito feliz, tá? Gente, muito obrigado, foi muito bom. Os dias têm sido bem corridos, mas nossa conversa foi muito bacana, muito fluida, né? Dessa a gente ficava aqui muito tempo conversando. São muitas questões, são muitos desafios. Eu diria que nós temos conversas difíceis, temos muitas coisas complicadas, mas também temos conquistas, temos avanços, a gente tem que celebrar, né, apesar de tudo, mas celebrar de forma consciente de que a gente tem sim essas coisas a enfrentar. Eu queria agradecer muito por esse espaço que vocês concedem, né, para falar sobre a profissão, sobre a regulamentação da profissão, principalmente, que eu acho que é uma coisa que eu sinto muita falta de ter espaços. Eu queria ter tido, quando me formei na graduação, tive muito pouco espaço de interlocução na época com os conselhos. Hoje eu busco fazer essa interlocução por várias frentes, porque é um universo muito complexo, né? A gente tem burocracias, tem questões jurídicas, é muito complexo realmente, mas assim, nada que seja impossível de entender. Então, inclusive depois no futuro a gente pode marcar outro episódio para falar, por exemplo, só sobre os serviços que o Corém presta, porque são muitos, né? É uma coisa que infelizmente os museólogos, museólogas, os museólogos saem da universidade sem saber, né? Por exemplo, o que é uma CRT, uma certificação de responsabilidade técnica, o que é o registro profissional, né? São essas coisas que vão estar no nosso dia a dia quando você é profissional e que a gente, infelizmente, a universidade, os cursos de museologia, pouco nos preparam para enfrentar o mundo numa profissão regulamentada. Mas fica aqui, acho que o papel é importante que iniciativas como a de vocês cumprem em colaborar para fazer essa mensagem chegar, né, a mais pessoas, e que para pessoas, inclusive, para além da museologia, possam conhecer, pessoas de outros campos que eu sei que escutam aqui o Museanda, o Museando, perdão, já estou um pouco essa hora da noite, já está aqui, a coisa está falhando, mas vamos que vamos. Possam conhecer, né, a nossa própria legislação, possam conhecer esse universo normativo, mas também aquilo que nos aproxima, que eu acho que é a necessidade de uma luta mais conjunta, sabe? Eu tenho muito essa perspectiva, eu tenho muito esse olhar eu tento muito olhar para além do meu lugar como museólogo, olhar para outras categorias profissionais que estão nos museus, olhar para quem está, por exemplo, na parte de serviços gerais, de limpeza, que é tão pouco vista e sobre a qual a terceirização já avançou há tanto tempo e que agora está batendo na nossa porta, né? E a gente aí precisa ficar atento ao que está acontecendo, né? De precarização, porque quando o trabalho de um profissional, por exemplo, de nível superior, como é o museólogo geralmente é precarizado, isso significa que um trabalho de outro profissional, que às vezes não é de nível superior, está muito, mas muito mais precarizado, né? Então, a gente vem fazendo uma discussão há muito tempo, aí eu tenho movimentado muito também com as redes de educadores, eu faço parte da REM, estou aí na luta com a educação museal, né, há algum tempo, e com a galera, com as redes, e a gente está no movimento, inclusive, agora de revisão da PNEM, e essas questões têm vindo muito à tona, né? Qual a realidade dos educadoras de museus no Brasil, né? E aí eu pergunto também qual é a realidade dos museólogos, museólogas, museólogos desse país. A gente não sabe, porque não há pesquisa, porque não há levantamento de dados. É preciso também que as instâncias públicas, que IBRAM, que COFEM, gerem, produzam dados, pesquisa, porque a gente precisa entender como é que está esse cenário. Nós precisamos de um novo Museus em Número, isso é essencial. Enfim, mas muito obrigado a vocês. Eu queria mandar um abraço especial para os estudantes desse país, de museologia, principalmente, porque têm sido parceiras importantes também para a gente avançar. Eu acho que esse diálogo mais próximo, né, com essa comunidade estudantil, eu já fui muito militante, fui da Executiva Nacional de Estudantes de Museologia há muitos anos, fui do Centro Acadêmico, amo o movimento estudantil, está assim no meu coração. Tive no ENEMU ano passado, que foi lindo, foi tudo de bom, Ouro Preto. Então, queria mandar um abraço especial para os estudantes e também para todos os nossos profissionais, dizer que vocês têm um papel importante, inclusive, nessas celebrações dos 40 anos, nesse debate sobre a profissão nesses 40 anos, até como é que está o cenário agora, o que a gente quer. Então, queria incentivar também que mais pessoas façam eventos nos seus museus, na sua cidade, juntem-se com outros museólogos, façam iniciativas. Eu acho que a gente tem que avançar o país inteiro. A gente precisa fazer uma ocupação da museologia de ponta a ponta, pensando o que significa esses 40 anos, mas também o que a gente quer a partir de agora. A gente tem uma regulamentação, mas o que mais nos falta?
né? Como é que está o campo museal nesse momento? Tem um Fórum Nacional de Museus se avizinhando agora em Fortaleza, então espero encontrar todo mundo aqui, porque eu moro em Fortaleza, então vai ser uma alegria, né, dar um abraço nessas pessoas queridas, amigas. Vocês citaram mais cedo a Ana Paula, queria aproveitar e mandar um beijo para ela, adorei o episódio com ela, vocês gravaram, escuto também o podcast que ela está desenvolvendo, que é incrível, Memória Pra Quê? Já deixo também como indicação fora de lugar aqui, mas é fantástico, vamos lá depois conferir. E é isso, Juliana, Gustavo, muito obrigado mais uma vez, parabéns, e eu senti falta da Marina, então um beijo para Marina também, que infelizmente depois está aqui com a gente. Calma, haverão próximos ela estará. Não ache que. Eu sempre falo, não ache que é o último episódio, não. Aqui na Museu você entra, a gente quase faz a carteirinha, que você volta. Fique tranquilo. Só jogar a pergunta e a gente vê o que faz. Muito obrigada, Museanders, por estarem aqui ainda, por terem ouvido a gente, por sempre contribuírem. Somos muito gratos por vocês. E não se esqueçam, não, né? Que a museologia, os museus, os cofens, os coréns seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!